dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que horário que você está me escutando. Eu me chamo Paula, eu tenho 17 anos. Até o momento, Jesus me pede a vocação à vida religiosa. E eu recebi muitos convites e muitas... Vai lá, Jesus também, pra fazer alguns vídeos contando a minha história, de como eu dei meu sim pra vocação à vida religiosa. Mas eu não posso contar a minha história, o meu sim à vida religiosa, sem contar a minha conversão antes. E também os toques de Jesus, até para a vida religiosa durante a conversão. Eu vou para a igreja daqui a pouco, então eu vou separar esse vídeo em algumas partes, provavelmente, não sei se vai caber em tudo. Mas vamos lá. Eu nasci no dia 2/2 de 2008. Atualmente eu faço vocacional com as Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, no meu estado, em Santa Catarina. Então eu nasci no dia 2/2 de 2008, uma data muito irônica. Eu descobri esse ano que eu faço aniversário no dia que é se comemorado a vida consagrada, a vida religiosa, então, né? Fiquei muito pasma. Eu descobri que uma das meninas vocacional mandando parabéns para as irmãs no grupo. Eu nem conhecia a menina ainda, porque nem tinha sido o primeiro vocacional. Então eu fiz 17 anos esse ano. Eu nasci como filha única. Eu fui filha única até os meus 10 anos, onde nasceu a minha irmã, que é somente por parte de mãe. Por parte de pai, eu sou filha única até hoje. Então eu nasci ali com um pai que veio da roça, uma mãe que já tem uma cultura da roça também, mas que nunca trabalhou em si na roça. Eles moravam na mesma cidade, minha mãe casou-se com seus 17 anos, ela tinha 20 e poucos anos quando engravidou de mim. Meus pais têm uma grande diferença de idade também. Meu pai, católico de BGE, a minha mãe parou de praticar depois que ela casou. Naquele momento, assim, como ela fazia psicologia, durante esses primeiros anos da minha vida, ela meio que flertava com o ateísmo, assim. Então, na minha casa era muito doida. Porque o meu pai, católico de BGE, a minha mãe, meio ateia, meio não, e a minha avó católica. Vocês já vão entender por que eu tô dizendo isso. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. A minha gravidez foi uma gravidez muito difícil, a gravidez da minha mãe de mim. Foi muito difícil, por quê? A minha mãe teve pré-clubs. Ela tinha um problema de rim, e na cidade antiga onde ela morava, o médico já tinha dito pra ela que se ela engravidasse, eles não davam conta de cuidar. Então ela engravidou aqui e foi uma gestação de risco. Então, porque ela tinha pressão alta, que seria o pré-clubs, né? Então a minha mãe morria de medo que eu morresse, ou que eu nascesse com alguma deficiência neurológica ou física mesmo. Então era um dos receios da minha mãe. Graças a Deus eu só tive lactose quando era pequenininha, mas foi bem tratada e hoje não tenho mais. Durante os meus 5 primeiros anos de vida, eu fui uma criança que teve muito pouco acesso à TV mesmo. Eu fui realmente uma das crianças que brincava na rua, gostava de se sujar. Eu lembro que eu gostava de ir no banhado, com a bota, assim, né? Os meus avós têm sítio até hoje, eu gostava muito de ir pra lá. Eles têm vaca, e aí eu gostava muito de ir atrás das vacas, aí eu sentava em algum lugar e ficava fazendo bolinha. Eu gostava muito de pisar em cima dos cocô da vaca, por aí também. Então era uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era criança. Então eu até que fui uma criança raiz, assim, pelo menos nessa época eu fui uma criança raiz. Eu subia em árvore, às vezes, né, porque eu era uma criança meio medrosa também. Eu sempre tive muita dificuldade com amizades, desde pequenininha. Eu sou melancólica. Então, eu tenho uma dificuldade de expressão em relação a falar. Eu tinha muito mais. Hoje em dia eu tenho, de certa forma, até uma facilidade. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Cerca de 1 ano antes, mais ou menos, eu não me recordo quando, eu era muito pequena. A minha avó estava voltando comigo, estávamos descendo o morro. Eu morava lá em cima, meu tio morava aqui e minha avó morava um pouco mais embaixo. E eu tinha mais uma tia morando por aqui, ainda tenho. Todos eles estão vivos, todo mundo tá vivo. Eu acho muito importante ressaltar isso, todos estão vivos. E a gente tava descendo e a minha avó viu uma coroa de novena de Natal, né, de advento, de novena, né, que se fazia dos grupos de reflexão em casa. E a gente foi lá ver. E desde então, desde aquele dia, todas as vezes que tinha novena, eu ia, mas eu ia muito feliz. Eu ia muito feliz. A minha mãe não ia pra igreja, meu pai também não.
Meus pais se separaram nesse processo, mas eu não parei de ir no grupo de reflexão. Eu amava. Assim, eu esperava a semana inteira para aquele encontro. Era maravilhoso. Tendo ou não a outra menina que ia comigo, eu gostava muito. Eu gostava principalmente quando cantava, porque eu sempre gostei muito de música, mas muito mesmo. E eu cresci mais ou menos nesse contexto. A gente não ia na missa, eu ia nos grupos de reflexão. Eu quero que vocês entendam, só um parênteses. Ir na missa foi uma coisa que só chegou a acontecer na minha história, ao menos na dominical, cerca dos meus 15 anos. Conforme eu vou me convertendo, a missa vai acontecendo pouco a pouco, mas não como deveria ser. Então, ali na catequese, uma vez por mês, grupo de jovens, uma vez por mês, então a gente ia cerca de 2 vezes por mês, mais ou menos, na missa. Era mais ou menos isso que a gente fazia. Mas voltando. Meus pais se separam e eu fico muito dividida. Nessa época foi uma época muito difícil da minha vida. Estou dando um adendo até chegar na minha conversão, tá? Eu já não era uma criança muito feliz, assim, antes. Tinha meus momentos de felicidade, mas ali eu fiquei uma criança muito triste. Então, quando eu cheguei no primeiro ano da escola, um ano depois, aos meus 6 anos, eu tive uma grande dificuldade de aprendizado, principalmente de escrita e de leitura. Foi uma das coisas que me atrapalhou muito no processo de alfabetização. E para qualquer criança, bagunça muito a sua cabeça, né? Ter os pais separados, o pai morando em umas ruas acima e a mãe na casa da avó. E nesse momento eu tive uma perda de presença paterna muito grande. Na minha vida eu tenho falta de presença paterna. Isso é uma coisa que, para todo mundo que conviveu comigo nesse tempo, é até óbvio isso. De qualquer lado. Não é que eu não convivi com homens, mas é que eu não tive uma figura paterna presente. O meu pai, então, no início eu via ele todo dia, porque ele me levava ou ele me buscava da escola. No outro ano eu troquei de turno, então ele já não podia mais, por causa do horário de trabalho dele. E aí a gente se via cerca de 15 dias. Depois meu pai se mudou para uma cidade muito longe e ele disse que ia vir cada 15 dias, mas acho que ele vinha uma vez por mês. Atualmente, meu pai tá vivo ainda, mora na mesma cidade. Tem uma madrasta e um padrasto. Nenhum dos dois casado na igreja, atualmente. A minha mãe querendo entrar no processo de nulidade, começando a escrever a história, né? Ou ela já escreveu, não lembro se ela já mandou ou não. Mas enfim. E nessa loucura, eu cresci mais ou menos assim. Meu pai mora aqui, em Blumenau, num bairro próximo até, não mora muito longe. São uns 10 minutos da minha casa até a dele, de carro. Acho que vejo ele uma vez por mês, às vezes mais, às vezes menos. Depende muito. Um mês. E a minha vida também, né? Tipo, às vezes ele quer me buscar, mas sem vocacional, então não dá. E coisas assim, né? Eita. Mas então, eu fui uma criança... Vai ficar assim mesmo gravado. Ó, dá pra ver que é caseiro. Eu fui uma criança que poderia ser descrita como uma criança muito triste. Eu era uma criança... Ao meu dia a dia na escola, eu ia pra escola, eu estudava ali no primeiro período, eu ia pro recreio, eu levava comida de casa, na época eu ainda tinha um pouco de lactose, então eu tinha uma quantidade de leite que eu podia comer por dia, que era a que eu comia na escola. Eu era muito tímida pra entrar na fila do lanche. Eu não conseguia entrar pra fila do lanche. Eu consegui fazer isso só com 14 anos. Só um adendo, assim, só com 14 anos eu comecei a fazer isso. Podia ser a coisa mais gostosa de todas, mas eu só comecei com 14 anos a entrar na fila e não levar mais lanche. Então, eu comia, tomava água, eu ia no banheiro e tinha os degraus, tinha o piso, né? Que tem no chão. E aonde iria se formar a fila, depois que o recreio terminasse, era ali que eu ficaria. Até o recreio terminar. Independente de quanto tempo eu demorei pra comer, tomar água e ir no banheiro, eu ficava ali. Às vezes dava 10 minutos, às vezes dava 5, às vezes era rapidinho. Então ali eu também tive uma grande dificuldade com amizades. No primeiro ano não tinha nenhuma, no segundo eu fiz uma amizade não muito legal. Foi meio brigas e intrigas. E eu fiz uma amizade um pouquinho mais forte só lá quando eu cheguei no meu 9º ano. Só pra entender, assim, como eu era muito social, né? Eu cresci mais ou menos nesse contexto. O que isso depois me causou uma séria depressão e ansiedade também.
principalmente pelo fato de eu ter pedido. Eu lembro de ter pedido isso pra minha mãe, mas a minha mãe disse que meu pai tava junto, pra eles se separarem. Então, eu descarreguei em mim mesma um peso muito grande por isso. Então, eu sofri por anos isso. E aí, em 2020, ano da pandemia, ao auge dos meus 12 anos, se é que eu posso dizer isso, né? Ao auge, meio naquela coisa, tipo, não ver ninguém. Eu realmente não saía de casa, eu levava o isolamento muito sério, eu sempre fui muito certinha. Talvez por isso eu também não tivesse muitas amigas na escola. Porque eu era certinha demais. Tipo, bateu o sinal, tem que estar na sala. Bateu o sinal, sai, largou tudo e vai. Larga tudo e vai. Tô com vontade do banheiro. Fazer. Agora eu vou pra sala e tenho que pedir lá. Eu era assim. De graças a Deus, essa parte eu não sou mais tanto. Não pra isso, pelo menos. E nesse vem e vai aí, eu subi da escada da minha casa e eu pensei em me jogar. Mas naquele ano também, eu comecei a escrever um livro. Um livro não, era um caderno que a gente ia ganhar do governo. Que era uma bicicleta na frente, inclusive, a grande maioria de quem estudou nesse período vai lembrar desse bendito caderno. Eu achei ele muito bonito, porque, pô, uma coisa do governo, né? E aí eu peguei era pra mim mesmo, a gente ganhou 2, depois no outro ano a gente ganhou mais 2. Foram... Pô, normalmente não dão nenhum, imagina 4. 2 a cada ano. E um kitzinho completo, né? E aquele caderno, eu comecei a escrever. Eu achei uma música da Isadora Pompeu que me comoveu muito. Estou sozinho em meio à multidão, alguma coisa assim. E aquilo ali me deu um choque, porque ele resumiu como eu tava me sentindo, como eu me sentia naquele momento, sozinho em meio à multidão. Então eu comecei, eram praticamente cópias das músicas dela, literalmente eram quase cópias. E eu tinha um caderno desse, onde eu escrevia letras de músicas e outras coisas que se desenvolviam pra isso. Eu cantava elas e às vezes eu tentava fazer melodia em cima delas. Normalmente não dava certo. Na época eu também gostava de Rap Nerd, que é coisa de anime lá. Não era muito saudável. Não, nem um pouquinho. E esse caderno existe até hoje. E quando eu fui lá pra cima, eu lembro de ter dito que eu pensei em 3 coisas, mas eu não lembro a terceira. Então eu me recordo de ter pensado que se eu morresse naquele momento, a minha família ia ficar muito triste. E nesse caderno. Então foram as 2 coisas que fizeram que eu entendesse que eu não deveria me matar naquele momento. Aos meus 12 anos, nossa, que justificativa legal, né? Justificativa muito plausível, assim, eu não vou me matar por causa de um caderno. Mas foi isso, ele era muito especial pra mim, eu levava ele pra onde que eu fosse. Eu era muito apegada a esse caderno, ele era meu precioso. Eu devo ter em alguma gaveta até hoje. Alguma coisa ele tem pra Jesus, alguma coisa sobre a minha história. E conforme eu fui gostando mais de Rap Nerd, tinha mais coisa sobre Rap Nerd. Tinha uma época que eu escrevia uma por dia. Às vezes depois uma por semana. E foi assim que eu aprendi a escrever mesmo, né? Hoje eu escrevo poesia. E foi ali que eu aprendi a escrever mesmo. Então foi uma parte muito interessante da minha história. Mas antes disso acontecer, eu comecei na catequese, aos meus cerca de 8, 9 anos. Eu não me recordo muito bem. E tem mais partes assim de presença paterna na minha vida. Mas isso, se for prolongar, se for falar detalhadamente tudo, dá muita coisa. Então, se quiserem vídeo sobre isso, eu faço. Mas vamos focar no ponto conversão, nesse momento. Onde é que eu tava? Meu Deus. Tá, catequese. Comecei na Eucaristia. A minha mãe queria começar dando catequese de crisma. Ela já tinha dado catequese quando menor. Ela já tinha parado do ateísmo, saído do ateísmo e voltado pra igreja. Claro, ela não comungava, né? Ela está ainda em segunda união, no pecado da fornicação. Então ela não comungava. E como o horário da catequese da crisma e da catequese da Eucaristia tinha uma diferença de uma meia hora ali, ela preferiu começar como auxiliar da Eucaristia. Só que a catequista deu pra trás, porque ela não conseguia mais aquele período alguma coisa por causa da filha. E a minha mãe deu catequese, então, pra mim, do início ao final da Eucaristia. Só que a minha mãe engravidou e aí a coordenadora deu um tempinho de catequese pra gente.
Eu lembro que naquela época ela aprendia junto com a gente. Ela não sabia rezar Salve Rainha, ela se paga um pouquinho até hoje. O creio também ela não lembrava mais, então ela foi aprendendo junto com a gente. E chegava alguns momentos da catequese que alguém fazia alguma pergunta pra ela que ela não sabia responder. Ela dizia assim, ó, tarefa de casa. Depois ninguém mais lembrava, ninguém pesquisava, ninguém não cobrava nada. Mas era tarefa de casa, era achar aquilo ali. Que ela não sabia dizer, né? Uma vez até abriram o Apocalipse no meio da catequese, era uma loucura. Mas as crianças gostavam muito. As crianças olhavam pra minha cara e diziam assim, nossa, eu queria ter uma mãe igual a sua. Algumas estudavam comigo na escola, né? Uma das coisas que ficaram pra trás também foi o período da separação. Nós íamos morar com os meus avós. Eles moraram na parte de cima e nós na de baixo. Inicialmente eu e minha mãe. Depois de um ano, então, veio meu padrasto. Moleque ainda, vamos usar essa palavra. E aí começa-se então a catequese e logo após isso, a minha mãe, a pedido do padre e de Jesus, ela funda então um grupo de jovens. Esse grupo de jovens vem a ser o grupo de jovens nova geração. Acho que eu tinha uns 10 anos quando ele foi fundado. No início eu não gostava do grupo. A minha mãe era coordenadora, o meu padrasto era vice-coordenador. E eu era muito nova na época, eu não gostava. Eu comecei a gostar de ir no grupo quando eu fui num evento chamado Despertai, da Pastoral Vocacional. Olha que legal! E, então, detalhe, né? A primeira pessoa que eu encontro lá, a gente chegou meio atrasado, e a gente tava em que show? Do Frei Gilson. Tô falando sério. O show era do Frei Gilson. E quem era Frei Gilson? Aí você me pergunta, quem era Frei Gilson? Porque eu não sabia. Pra mim, eu não sabia nem o que era frei, nem o que era monge. O que é isso? Ele é padre? É isso? E foi tipo o que eu perguntei pra minha mãe. Mãe, ele é padre? Ele é padre? É isso? Foi literalmente isso. Eu tinha uns 11 anos na época. Então é uma coisa que hoje me impacta muito, né? Levando em consideração o vocacional que eu estou inserida. Que é que o Frei Gilson é um carmelita mensageiro. E isso é muito engraçado até hoje. Deixa eu com os meus mini surtos de empolgação. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Só sei que eu gostei muito. Do nada eu tava lá no meio do povo, assim. Eu não fui lá pro meio. Pô, eu era pequenininha, né? Eu tinha uns 11 anos, foi antes da pandemia. E eu lembro que depois daquele encontro, eu comecei a frequentar o grupo de jovens. A minha mãe ia de qualquer jeito, né? Mas normalmente eu ficava em casa, eu ficava na vizinha, eu ficava com a minha avó. Então eu não ia, até porque eu era muito nova. E aí eu entrei pro grupo, entrei de cabeça, então gostava muito. Eu lembro até qual foi o último encontro antes da pandemia. E eu lembro até quem conduziu ele. As minhas primeiras experiências com Jesus, elas foram duas. Foram no grupo de jovens, com orações conduzidas por uma pessoa específica. E também em adorações do movimento de cursilho, que a minha mãe e meu padrasto faziam parte. A minha primeira adoração foi com eles. Cara, eu descobri que é uma adoração ali. Nossa, eu tava meio perdida, assim. Eu lembro que a pessoa que tava conduzindo, ela falou assim, se você quiser se aproximar, você pode. A minha mãe ficou no banco e eu fui. Mas o que é isso? Não sei. Tipo assim, eu sabia mais ou menos que é a Eucaristia, mas o ostensório ali, pra mim era tipo, tá, eu tô querendo ir, mas o que é isso? Por que eu tô querendo ir? Eu lembro que eu chorei bastante naquela adoração. Então foi realmente uma coisa, pra mim, que foi muito impactante. Muito. E começou-se assim, com um grupo de jovens, mas ainda muito morna. Mas eu quero deixar muito claro que nesse momento eu aprendi que ser de Jesus não é ser triste. Nós não frequentávamos a missa, nós íamos na missa da catequese e do grupo de jovens. Se eu não me engano, demorou muito tempo pra gente conseguir uma, né? Eu acho que se bobear foi até depois da pandemia. Ou foi durante a pandemia, eu não lembro. Mas a gente demorou pelo menos um ano pra conseguir uma missa de liturgia nossa, que estivesse aos nossos cuidados. Nós tínhamos ali um cerca de grupo de 20 pessoas antes da pandemia. É um grupinho legal, levando em consideração que já tinham acontecido uns 2, 3 grupos de jovens antes eles tinham morrido. O que não deixou de acontecer com esse. Mas ele durou uns 5, 6, não foi
tão pouco tempo. Tanto que no início ninguém deu nada pro nosso grupo, porque assim, já tinha dado errado algumas vezes. Quem sabe, meu Deus, agora certo vai ser só mais uma, né? Então, eu lembro que a gente vendeu trufa, inclusive em festa de igreja. A gente cuidou de limpeza também, mano. De noite. Meio assim, né? Eu era pequena, foi antes da pandemia ainda. Eu era criança. Eu tava na pré-adolescência, né? Eu tava entrando na aborrecência. Vou ser sincera, eu tava entrando na aborrecência. Foi o meu período de aborrecente. Eu usava roupa larga, já naquela época eu usava... Até os meus 15 anos eu usei roupa larga e legging. Era isso que eu usava. Eu não usava bermuda, era muito difícil. Vestido, muito menos. Nossa, não. Eu tinha muito medo de sair na rua de vestido. E, se ficasse frio. E eu sempre levava casaco, eu sempre amarrava na cintura. Porque, se ficasse frio. O que é irônico que eu sempre amarrava na cintura, né? Eu lembro que eu pintava roupas, assim. Eu pintava roupas e usava elas por aí. Era a coisa mais linda do mundo. A minha mãe até ficou com um pouco de medo na época, né? Porque, nossa, ela tem uma filha, tipo, de 13 anos que só usa roupa larga. Isso foi já depois da pandemia, né? Mas então, depois daquele caso suicídio na pandemia... o grupo, ele só funcionava online durante a pandemia, né? E aí, durante a pandemia, eu tive aquele caso. E aí, a minha mãe, quase formada em psicologia na época, ela já tinha me perguntado algumas vezes se eu queria fazer terapia com uma psicóloga. Eu tinha dito que não. E naquela semana eu olhei pra ela e disse: mãe, eu quero fazer terapia com uma psicóloga. E ela me encaminhou pra uma psicóloga. Eu fiz terapia com cerca de 1 ano com ela. O problema era que ela não deu resultado nenhum, assim. Ela era uma amiga, mas... E ela falava pra mim assim: eu tenho que trocar a lente. Tem que trocar a lente. Tem que trocar a lente. Mas que lente é essa? Eu me perguntava pra mim, eu sempre fui muito calma. Mas a minha cabeça era: que lente é essa? Que lente é essa? Você tem que olhar as coisas de uma maneira diferente. Mas como é que faz isso? Eu lembro que na minha primeira sessão com ela, eu falei alguma coisa bonita e ela chorou. Então já não começamos muito bem, né? E aí, a minha mãe trocou a profissional, agora de maneira presencial, antes era online. E aí essa psicóloga, que tinha uma formação muito maior do que a antiga, ela tinha mais diploma e mais experiência, acho que ela tinha 20 anos de atuação já. Ela cismava com algumas coisas. Ela cismava que eu tinha um trauma sexual, que eu não precisava casar virgem e que eu deveria ser a favor do aborto. Na época eu já era a favor do aborto em alguns casos, que eram os que eram legalizados no Brasil. Mas ela defendia o aborto em todos os casos e por algum motivo isso voltava em todas as sessões. Eu fiquei uns 3 meses com ela. Uns 3 meses indo e voltando nisso. Em alguns pontos ela realmente ajudou, assim, mas foram muito poucos. É tipo educação brasileira. Em alguma coisa a gente aprende. Mas em comparação, o tempo que a gente fica lá é pouco, né? Em 12 anos, eu aprendi pouca coisa em 12 anos, levando em consideração. Então eu quase endoidei na época. Eu lembro que a primeira vez que eu conduzi um grupo de jovens, porque eu entrei pra coordenação na época da pandemia. Porque praticamente quem sobrou era a coordenação. E a minha mãe era parte da coordenação mesmo, então... eu já sabia dos encontros... Eu já sabia alguma coisa dos encontros antigos. A mesma coisa que a catequese. Eu sabia que a gente ia levar a gente ia ganhar trufa porque ela tava levando trufa no carro. Eu não sabia da catequese inteira, assim, né? Mas eu sabia que teria catequese. Eu tô olhando o relógio porque eu tenho horário pra sair de casa. Então é uma coisa, assim, muito louca na época, né? Porque eu ainda era muito pé morno, vamos dizer assim, eu vivia no muro. Porque pra mim, naquela idade ainda, aos meus 12 anos, aos meus 11, 12 anos, eu ainda não defendia a castidade. Eu só comecei a defender ali cerca dos meus 13, que foi quando eu troquei de psicóloga, né? Que, inclusive, eu falava de casar virgem aos meus 13, só que eu não ia na missa dominical. Eu acho isso muito hilário até hoje, né? Porque normalmente é o contrário, né? Normalmente se começa a frequentar depois se adere a essas coisas. Mas no meu caso não foi.
Eu nunca tive um namorado, nunca. Eu já gostei de alguns meninos lá quando eu era menor, tipo antes da pandemia. Mas não, Jesus sempre guardou meu coração. Pra ele. Então, passa a pandemia, volta-se os encontros. Foi uma das primeiras pastorais que voltou, foram os grupos de jovens. O padre autorizou. Na época, o nosso padre também acabou falecendo. Mas um novo padre tinha acabado de ser ordenado. Meu Deus, dicção. E ele, então, assumiu o lugar como vigário. Na época, hoje é pároco da nossa paróquia. Então, os grupos voltaram. Meu Deus, eu lembro daquele encontro que eu fiz. Cara, se eu pudesse apagar aquele encontro, eu apagaria. Juro, eu usei rap no encontro. Não era nem rap gospel ou rap católico. Não era. Cara, eu gostaria de apagar aquilo da minha cabeça, da minha memória, da memória de todas as pessoas que estavam lá. Gostaria muito, muito. Eu gostaria de olhar pra Paula do passado e dizer assim, não faz, Paula, você tá entendendo? Não faça. Não faça, você vai se arrepender muito. Esquenta o pezinho primeiro. Ó, tá vendo? Eu fico muito emocionada. Dizem que quando eu jogo vôlei eu fico com muita raiva, mas é só porque eu quero tentar passar a bola pro outro lado e não consigo. Eu não sei jogar vôlei direito, também tem esse ponto. Então, normalmente também não consigo controlar a força nem pra onde a bola vai. Mas voltando, né? Então eu gostaria muito de apagar aquele encontro da minha cabeça. É Maria. Nossa, é Maria. Tipo, a pegação até que foi de boa, mas o resto enquanto apaga. Apaga. Não. Mas eu ainda era meio sensata, assim, na época. Eu comecei a entender um pouco de administração, né? De cuidado, de funcionamento, de como tudo funcionava por causa daquilo. A minha mãe saiu da coordenação, ficou-se então vice-coordenador como meu padrasto. Aí o grupo foi de mal a pior, se já tinha pouca gente quando voltou, né, porque ficaram poucos jovens, só foi diminuindo ainda. E chegou um momento que era só coordenação. Começou só a coordenação, entraram alguns jovens e voltou a ser só coordenação. Depois começaram com outros jovens, depois eu assumi a vice-coordenação, depois a coordenação e depois o grupo acabou. Mas enfim. Nesse período eu voltei pra minha crisma, porque como houve a pandemia, a catequese também parou. As turmas que não se tinham iniciado não começaram. A minha mãe era coordenadora da crisma na época já. Ela tinha assumido. E não começou mesmo, ela tava ali por dentro, ela se incomodava bastante, porque os catequistas tinham que fazer tudo online, e tinha alguns que não sabiam como fazer, aí os catequistas nos ajudavam, às vezes ela mesma criava o link da sala, e ia indo, assim, era bem complicado. Eu não fiquei muito por dentro disso, mas eu tinha feito um ano parado e mais um ano de pandemia parado, então ficaram 2 anos parados. Na época não tinha mistagogia, que é a conhecida também como perseverança. Até parece que eu tô com fome. Mas eu comi agora há pouco. E não se tinha, então eu fiquei 2 anos parada. E aí voltou-se aos encontros. Na época, a gente fez um luau. Maravilhoso aquele luau. Nossa, mas do nada eu reparei que eu tava dançando no meio de um monte de nada, assim. No meio de um negócio, só copiando a menina da frente. Nossa, quando eu percebi isso, eu dei muita risada. Mas foi muito legal. Foi o primeiro um evento maiorzinho que aconteceu. No segundo ano já vieram, assim, quase 200 pessoas. Já vieram quase 200 pessoas. O que foi uma surpresa gigante, já que os nossos grupos iam 10. Mas é porque o pessoal viu a instalação no dia da missa jovem e eles quiseram participar. Que bom. Mas foi muita gente. Eu acho que não deve ter tido brinde pra todo mundo. Porque, meu Deus do céu. Cara, eu olhava em volta e pensava, de onde saiu tanta gente? De onde que saiu tanta gente? Cara, eu acho que daquele lá, desculpa os outros, mas eu acho que aquele lá foi o meu favorito. Eu preciso dizer, foi o meu favorito. Foi na rua. Os outros não foram na rua, mas esse foi na rua. Foi maravilhoso, maravilhoso. No fundo do meu coração. E mesmo que eu estivesse na coordenação já, eu tinha assumido a vice-coordenação uma semana antes. Eu participei do encontro como uma jovem ainda.
não cuidei tanto da organização. E eu lembro que naquele dia, o menino que tava distribuindo as faixas, que era seminarista, inclusive, eu dei pra ele meu óculos e eu disse assim, entrega pra minha mãe. E ele não achou minha mãe, ele entregou pra coordenadora da catequese, que também tava ajudando no luau. E quando a minha mãe me entregou o óculos, ela disse assim pra mim, ó, eu não sei como que o teu óculos tá limpo, porque ela tava segurando assim meu óculos. Eu tenho 2 graus de miopia, ó. Normalmente eu sou enxergada assim, mas como o óculos fica reluzente, eu tirei. E não tinha nenhuma sujeira. Não tinha nenhuma sujeira. Naquele dia eu chorei horrores também. Chorei horrores. E a partir daquele momento, Jesus me incomodou muito. Jesus me incomodou, começou a me incomodar muito. Porque eu tinha acabado de assumir uma vice-coordenação. Estava quase fazendo 14 anos, eu tinha 13 anos na época. Muito nova, né? Realmente muito nova. Concordo que eu sou muito nova pra isso até hoje. Na época eu tinha 13. A gente fez um bingo depois, um encontro depois. E foi, tipo, um balde de água fria pra mim, né? A minha mãe foi lá, conversou com o padre. Ela tinha saído, mas não tinha saído, né? E aí meu padrasto saiu da coordenação e ficou-se uma menina e eu, que já era quem tinha sobrado. E aí a gente começou a organizar os encontros e depois, por uma questão logística, eu continuei coordenando os encontros e ela coordenou a missa. Que a gente tinha, né? Que era no mesmo dia, inclusive. E aí a gente se ajudava, tipo, eu tinha uma boda de 50 anos, eu não consegui dar o encontro dela, deu por mim, mas eu preparei, entendeu? Mais ou menos isso. A gente, tipo, precisa aqui, isso lá, a gente ia colaborando. Mas, começou a bater água na bunda. Tipo assim, ó, o grupo naquela época tinha uma grande quantidade de coroinhas, na época não tinha acólitos, e eu pensava, nossa, eu tô fazendo crisma, depois eu mudei de turma, eu sufoco de mudar de turma, tipo, gente, eu tô com eles aqui na minha frente, eu não vou na missa, oh meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, Jesus começou a me incomodar pra ir na missa. De início eu não escutei. Eu só comecei ali quando eu tinha 15 anos, né, com a mesma turma com eles. Eu mudei 3 vezes, 4, com 3 catequistas diferentes, a turma da catequese. Ó, acho que bateram meu recorde depois já. Acho que já bateram meu recorde agora. Mas eu mudei muito, realmente, de catequese. De catequista. E foi uma coisa assim, eu ia toda semana pra catequese religiosamente. Eu não faltava. Eu faltei uma única vez e eu substituí. E eu lembro que foi uma catequese que foi falado sobre aborto. E eu saí de lá incrédula. Incrédula mesmo. Nossa, tipo, como que alguém pode dizer isso? E hoje eu entendo, eu super concordo com a pessoa que falou isso, com o catequista. Mas naquela época, eu fiquei quietinha, pianinha. Se não me perguntasse alguma coisa, eu não falava. E eu fiquei muito tipo, cara, como que alguém pode dizer isso? Como que alguém pode dizer isso? Eu fiquei dessa maneira. Eu saí de lá meio transtornada. Eu sempre fui muito calma, tá? Se você falar comigo no dia a dia, eu não vou falar dessa maneira que eu tô falando pra câmera. Eu só tô falando assim porque eu estou falando sozinha. Sozinha. E pra mim foi uma loucura aquele negócio. Total. E aí continuou nisso aí de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, fica, vai, fica, vai, fica. E nessa mornice de vida, né? E nisso, na catequese, na escola, pô, eu era pregada para as pessoas como se eu fosse santa já. Realmente as pessoas me diziam pra mim que eu era certinha e santa. Esses eram os meus adjetivos que as pessoas usavam pra me descrever. Santa, eu falava inteligente também. Santa, inteligente e certinha. Eram os 3. Eram a chave. Todas as vezes que tinha aquela atividade de escrever nas costas, eram isso que escreviam. Eu já sabia até o que eles iam escrever. Era calculado, assim. Tinha pelo menos repetia umas 3 vezes cada um, assim. Eu sempre fui muito CDF, assim. Muito. Hoje eu não sou tanto. Tipo, perdi o final de semana. Real, perdi o final de semana estudando.
Tipo, vocês vão comer em algum lugar, pode ficar tranquilo que eu fique em casa, eu vou ficar estudando, tenho um trabalho pra fazer. O trabalho é só pra daqui 3 semanas, mas eu vou ficar fazendo trabalho em casa. Quando tivesse trabalho, eu não saía. É muito esquisito isso, né? Muito esquisito. E a gente não ia na missa mesmo, né? A menos que tivesse grupo de jovens, aí era outra coisa. Porque daí também era meio que minha responsabilidade. Mas era uma loucura, assim. No meu 9º ano começou a mudar mais ou menos isso. E aí nós temos a parte da crisma. Mas essa parte da crisma, que vai ser a segunda parte da minha conversão, vai ficar pra outro dia. Por quê? Porque eu tenho que sair pra ir pra igreja, as minhas coisas estão arrumadas, mas eu tenho que sair, né? Então, um beijo pra vocês e até a segunda parte. Até algum dia. Eu espero que eu grave logo a segunda parte. Tchau, tchau!